Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar Estados Unidos no século XIX. Estados Unidos no século XIX no canal Hoje. Beleza, gente? Então vamos começando essa aulinha aqui de Estados Unidos do século XIX. E evidentemente que esta aula é sobre a formação do Estado Nacional Americano. Isso se dá após a Guerra de Independência até o fim da Guerra Civil, lá na década de 1860. Então, na verdade, é bom você dar uma olhada naquela aulinha anterior de independência dos Estados Unidos. Vou até deixar o link aí para você acompanhar e relembrar a independência. E aí, a partir da independência, a gente começa a comentar com você o que vai acontecer lá no final do século XVIII e ao longo do século XIX na formação do Estado Nacional Americano. Beleza? Então vamos relembrando lá a questão da independência. A Guerra de Independência ela aconteceu entre 1775 e 1781. No 4 de julho de 1776, tem a famosa Declaração de Independência do senhor Thomas Jefferson, muito famosinha, não é? Muito bem. Esta guerra, ao final, vitoriosa guerra para os americanos, não é? Para o exército continental, como se colocava, e aí a Inglaterra admitiu a derrota no Tratado de Paris de 1783. Então aí você tem os Estados Unidos inicial desse tratado aí de 1783, após o final da Guerra de Independência. Mais ou menos o território dele, dos Estados Unidos, né, ia do Atlântico ao Mississippi. Então o limite ao oeste era o Mississippi. Lá em cima, Grandes Lagos. Lá no sul é a Flórida, mas a Flórida não estava inclusa no Estado americano inicialmente, era espanhola a Flórida, né? Depois que a Flórida vai ser incorporada ao território estadunidense. Bom, então, já imaginou então esse Estados Unidos inicial? A aula é a expansão desse território para formar o território que é atualmente os Estados Unidos. Percebe? Então, inicialmente a forma de governo desse país que está surgindo. Havia a Confederação. Então, a Confederação, nos primeiros anos, foi a forma de governo americana, né, dos Estados Unidos da América do Norte. A Confederação pressupõe que os estados que compõem essa confederação são completamente autônomos, são 100% autônomos. Só que para o mundo eles se colocam como um só país. Havia o Congresso Continental da Filadélfia, meio que era um congresso onde os caras se reuniam, os estados se reuniam para falar de assuntos mais gerais. Mas internamente cada estado tinha a sua autonomia completa, inclusive para deixar a própria confederação. Bom, a partir de 1787, aí que está o divisor de águas. Os caras começam a escrever a Constituição. Então a Constituição americana, que é válida até o dia de hoje, ela foi escrita entre 1787 e 89. Então, jurada por todos, promulgada em 1789, aliás, que foi o ano da Revolução Francesa. Então, a Constituição americana existe desde 1789 e ela regula uma outra forma de governo. Qual que é essa outra forma de governo? Então, é uma república federativa. Então, não é mais a confederação, é a federação. República federativa presidencialista. Veja que o Brasil, depois da proclamação da nossa república, lá no 15 de novembro de 1889, meio que adotou este modelo que os americanos haviam criado lá no final do século XVIII. Então, aí pressupõe uma federação, agora os estados não podem mais se separar, e que todos têm que seguir esta Constituição. Então, há uma certa limitação do poder do Estado. Uma certa limitação. Mas veja que a Constituição deles é bem curtinha, sobra muita autonomia para os estados ainda, é o modelo federativo. É necessário uma capital federal, inclusive. Então os caras vão decidir que vão criar o centro da federação, a sede dos três poderes. Veja só o Montesquieu, o Iluminismo, o John Locke, também muito importante na Carta de Independência dos Estados Unidos. Então, é o Distrito de Colômbia. Os caras vão criar o Distrito de Colômbia, onde seria a sede da federação, seria a capital. E vão eleger o primeiro presidente, que é o George Washington, que é aquele fazendeiro da Virgínia,
que foi o grande general da Guerra de Independência. Então ele vai ser o primeiro presidente no primeiro e no segundo mandato. Ou seja, lá na década de 1790, o presidente era o George Washington. A capital, ou seja, o Distrito de Colômbia, ainda nem estava pronto ainda, estava sendo construído. Aliás, perto da casa do próprio George Washington, que era na Virgínia, né? O fazendeiro da Virgínia, a capital, o Distrito de Colômbia, é perto lá da sua fazenda. Mas não estava pronto ainda. Quando então termina o mandato do George Washington, vai ter o terceiro presidente, que é o John Adams. Este sim já vai começar a governar no Distrito de Colômbia. É que ao longo desse terceiro mandato, né, do governo de John Adams, tem a morte do George Washington. E aí eles dão ao Distrito de Colômbia o nome de Washington em homenagem ao primeiro presidente. De qualquer forma, agora os Estados Unidos têm 3 poderes e a sede dos 3 poderes está lá em Washington. Então você tem a Casa Branca, que é a sede do poder executivo, onde mora o presidente, mas tem a Suprema Corte, né, o poder judiciário, e tem também a Câmara dos Representantes, né, o Congresso americano, que é o poder legislativo. Então veja que os americanos vão adotar um outro tipo de regime. Agora, olha, você tem o território americano. Precisa de leis também que disciplinem a formação de estados, o número de representantes no Congresso, os partidos e etc. Então, surgiu em 1787 já, e depois foi incorporado pela Constituição em 1789, a Lei Noroeste. A Lei Noroeste dizia que, a partir de 60 mil habitantes, uma região poderia se tornar um estado, reivindicar ser um estado e ter um representante no Congresso. Então é muito importante isso, porque norte e sul tem, né, no início as 13 colônias, o norte e o sul, eles têm composições muito diferentes. Então há interesses na composição desse Congresso que podem fazer o peso da balança política pender um pouco mais para o norte ou para o sul. Então teve a Lei Noroeste, e aí você pode então criar um novo estado a partir de 60 mil habitantes e um representante no Congresso. Veja, à medida que você vai ter que estabelecer o número de representantes de cada estado no Congresso, é óbvio que isso é de acordo com o tamanho da população. E aí há uma discussão muito importante. Contam-se os escravos ou não se conta os escravos? Veja, o norte tem poucos escravos, mas o sul é escravista. O sul vai querer que contem os escravos e o norte não. Neste jogo, os caras chegaram numa situação de intermediária, não é? Então vão contar os escravos, mas vão contar cada escravo em 3/5 de um branco. Veja que houve então em 1787, a partir de 1787 e também depois absorvido pela Constituição, esse compromisso dos 3/5. Para contar a população de um estado, você pega os escravos e conta eles em 3/5. Quando a gente fala em racismo nos Estados Unidos, a questão racial, você tem que entender como isso é importantíssimo na história norte-americana, porque um dia houve uma lei que quantificou o racismo, que quantificou que um negro vale 1/3 de um branco. É necessário muita reflexão sobre isso, inclusive. Bom, de qualquer forma, essa lei dos 3/5 faz com que a representação sulista aumentasse no Congresso. E a maneira como foi engendrada as leis americanas faz com que o Sul, nesse começo de história dos Estados Unidos, tenha um predomínio no governo federal, pelo menos até a Guerra Civil de 1861, o predomínio é sulista, certo? E o compromisso dos 3/5 vai selar isto. Então, Lei Noroeste, compromisso dos 3/5. E depois, em 1820, um pouco mais à frente, há o compromisso do Mississippi e Missouri. Os caras estabelecem um meridiano dividindo a América do Norte em norte e sul. E veja, no norte haviam territórios que seriam então vetados à escravidão. Se surgissem novos estados, todos esses novos estados nesses territórios, anexados aos Estados Unidos, seria proibida a escravidão. Mas no sul seriam territórios abertos à escravidão. Ou seja, à medida que vão surgindo novos estados ao território americano, há um certo equilíbrio entre estados nortistas e sulistas, ou escravistas ou não escravistas, fazendo com que, em geral, mantenha-se o modelo sulista e o predomínio do sulismo no governo federal norte-americano. É muito importante você olhar isso aí.
para depois então entender até as questões que vão levar à Guerra Civil. Aquele Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, exatamente no começo da Guerra Civil, dizia, né, que os Estados Unidos é uma terra dividida, uma casa dividida, e que casa dividida não vai para frente. Bom, a partir de que você entendeu esta parte, nós vamos continuar dizendo, olha, esse Estado americano está surgindo e ele vai expandir para o oeste. Causas para expansão para o oeste, a famosa marcha para o oeste. Há uma primeira causa, que é uma causa religiosa. Os caras que vieram para o território norte-americano, vieram então da terra britânica, e em geral vieram com o seu espírito religioso. As questões ligadas ao puritanismo, as perseguições que a religião protestante puritana sofreu ao longo do século XVII, principalmente, determinou que esse pessoal se transferisse para uma Nova Inglaterra. Né? O norte era chamado de Nova Inglaterra. Então, o puritanismo meio que acreditava que eles eram os escolhidos por Deus para serem salvos. Então, o território americano é meio como a terra dos escolhidos. É meio assim como se houvesse um destino manifesto. Então, essa é uma questão muito importante. O destino manifesto, a crença religiosa que Deus destinou a eles aquele território, o território dos escolhidos. Bom, há também uma segunda causa que podemos elencar para a expansão territorial. Podemos falar que o norte tinha manufaturas, tinha um interesse em buscar recursos naturais, não é? Expansão do seu mercado interno, mercado consumidor. Então que o norte tinha esse interesse mais ligado aos recursos naturais, um interesse mais econômico. Há um terceiro motivo para a expansão para o oeste, também, que é ligado à questão demográfica. Você tem todo um excesso de população concentrado na costa leste. Ir para o outro lado significava dar vazão, né, uma válvula de escape para esse excesso de população. Então a expansão para o oeste ela é meio que inevitável. O Estado americano ele vai incorporando com o tempo novos territórios. Por isso, inclusive, ficar ligado naquelas leis anteriores que vão disciplinando o surgimento de novos estados para a federação e que vai levando a um predomínio sulista nesse começo do século XIX. Bom, não esquece então que o norte é mais manufatureiro, portanto, tem uma mão de obra livre e é defensor de um sistema que proteja o mercado interno para ele abocanhar o mercado interno. Então, isto aí faz com que o norte defenda um certo protecionismo alfandegário. Já o sul ele é o contrário, né? Ele é agrário, ele é escravocrata e ele quer, então, explorar, não, na verdade ele quer exportar, né? O algodão, o tabaco, e depois ele compra os produtos manufaturados dos europeus. Então ele quer baixas taxas alfandegárias, ele quer um certo livre cambismo. Então veja que norte e sul tem diferenças muito cruciais. E agora a expansão vai começar. Você já tem as causas, já tem o setor político todo montado, e aí o americano vai ter etapas para essa expansão territorial. Uma primeira etapa seria comprar territórios. Então os americanos compraram, por exemplo, em 1803, da França e do Napoleão, a Louisiana. A Louisiana por 15 milhões de dólares. Essa compra fez imediatamente o território americano dobrar de tamanho. Veja só quantos estados novos poderiam surgir. Por isso aquelas leis anteriores. Depois, a compra da Flórida, em 1819, que era da Espanha, por 5 milhões de dólares. Finalmente, em 1867, os caras compram o território do Alasca por 7,2 milhões de dólares, o território que era da Rússia. Muito bem, então a parte de compra é essa. Há uma segunda parte que é ligada a negociações. Você tem, por exemplo, o Oregon. O território do Oregon era um território inglês, mas os ingleses cederam o Oregon aos Estados Unidos em troca
da construção de um paralelo chamado Paralelo 49, que dividiria a América do Norte em Norte e Sul, sendo que o Sul seriam os territórios americanos e que o Norte, que é o Canadá, seria inglês. Então, dessa forma, o americano está expandindo o seu território, mas por meio dessa seção do Oregon, meio que contém os norte-americanos de pegarem territórios ao norte. Então, eles fazem aquela divisão, Colômbia Britânica, Ilha de Vancouver, e meio que solidificam o território dos Estados Unidos e o território do Canadá, que seria no começo da Inglaterra. Aí, em 1867, o Canadá consegue a independência frente à Inglaterra. Bom, de qualquer forma, com a anexação do Oregon em 1846, você tem finalmente territórios contínuos do Atlântico até o Pacífico, que fazem parte do território estadunidense. Beleza. Agora tem os territórios mexicanos. Tem o Texas e a Califórnia. Muito bem. Texas e Califórnia são mexicanos. Agora, essa história é uma história que vai envolver, logicamente, uma guerra, porque o México não vai ceder assim de boa o território. Inicialmente, na verdade, fazendeiros norte-americanos vão morar no Texas que era mexicano. O governo mexicano exigiu apenas que eles se convertessem ao catolicismo. E aí, de repente, aqueles fazendeiros, né, que cuidam de búfalos, eles são já a maioria lá no Texas. É mexicano, mas a maioria é população estadunidense. Chega um momento que eles se revoltam contra o governo mexicano e fazem uma guerra de independência do Texas. Em 1836, surge a República do Texas. Então, Texas é um país inicialmente, entre 1836 até 46. Lembra 46 que os Estados Unidos pegou o Oregon? Muito bem, o presidente dos Estados Unidos nessa época era James Polk. Havia o Corolário Polk. E o Corolário Polk dizia que os Estados Unidos estava aberto a novas anexações. Foi então que o Texas pediu anexação aos Estados Unidos diante do corolário do presidente James Polk. E ganhou o direito no Congresso de ser um estado norte-americano. Foi então que o México declarou guerra contra os americanos. E perderam esta guerra entre 1846 e 1848. E aí, quando eles perdem essa guerra, tem o Tratado Guadalupe Hidalgo, em que, de fato, a Califórnia passa a ser a norte-americana. Veja que a Califórnia mexicana era muito maior que a Califórnia atual dos Estados Unidos, né? Porque aquele território da Califórnia mexicana hoje tem espaços ali que são correspondentes a pedaços de aproximadamente 6 estados norte-americanos. Muito bom, gente. Então agora, ao final da guerra entre Estados Unidos e México, tem um tratado, e aí o México perde definitivamente Texas e Califórnia, e eles fazem a divisão, né, pelo Tratado Guadalupe Hidalgo, no Rio Grande. Então, ao sul do Rio Grande fica o território do México, e ao norte do Rio Grande fica o território dos Estados Unidos. Tem até um pedacinho chamado Gadsden, que os americanos compram do México para fazer certinho a fronteira. Cara, muito interessante é que em 1848, ao final dessa guerra, logo na Califórnia se descobre o ouro. E aí você tem todo um ciclo do ouro, uma corrida do ouro, que leva mais pessoas para o oeste ainda agora, que é o oeste, não é mais a Califórnia do México, mas sim dos Estados Unidos. E um monte de ouro tem lá. Tinha um presidente do México, nos anos 1940, né? Chamava-se Lázaro Cárdenas. Ele dizia, né? Ó, pobre México, tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. Muito bem, gente. Nesse momento que nós temos que anunciar que a entrada da Califórnia vai ser decisiva para mudar as correlações de forças entre norte e sul dentro do Estado americano. Isto vai levar à guerra civil. Mas sobre a guerra civil e essas questões todas eu falo no próximo vídeo. Beleza? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!